No Saúde Brasil de hoje, vamos conhecer sobre transtorno bipolar, uma doença frequente em nosso meio que afeta o nosso humor e que, se não diagnosticada e tratada corretamente, pode afetar nossa saúde e qualidade de vida. O transtorno bipolar faz parte dos transtornos mentais e de comportamento. Só que ele é uma doença que é crônica. Crônica significa que ela pode ocorrer a vida inteira. E ela evolui assim como se fossem episódios, ou então continuamente em intensidade variável entre sintomas que a gente chama afetivos ou do humor. O transtorno bipolar pode acometer pessoas nas mais variadas faixas etárias. Costuma se iniciar por volta dos 18 anos, mas pode ter início inclusive na infância e na adolescência. Então, o transtorno bipolar eu fui aprendendo ao longo de muitos anos, né? Os meus primeiros sintomas de transtorno bipolar, que na época nem era entendido como depressão, tenho desde criança, aos 10 anos, né? O transtorno bipolar é a sexta maior causa de incapacitação, segundo a Organização Mundial da Saúde, para 2020, uma séria preocupação na saúde pública. Ele é um transtorno bastante prevalente na população, na sua forma mais grave, que nós chamamos de transtorno bipolar tipo 1, onde as pessoas têm fase de depressão e de mania, a prevalência na população em torno de 1,2%, e o transtorno bipolar tipo 2, que é uma forma mais leve, onde que a pessoa tem fases de depressão e de hipomania, ou seja, uma mania mais atenuada, em que a gente calcula que a prevalência na população seja em torno de 3%. Então, somados os dois subtipos, a gente chega numa prevalência de 4% da população. A principal causa do transtorno bipolar é o fator genético. Estudos mostram que a genética contribui em mais de 50% da vulnerabilidade para a doença. Como é uma doença de base genética, a gente pode dizer que existem grupos de risco. E o maior grupo de risco é o de familiares de pessoas que têm a doença bipolar. Então, uma criança que o pai ou a mãe tem a doença bipolar deve ser vista com cuidado pelo sistema de saúde para que ela não se exponha a agentes que nós chamamos de patógenos, ou seja, que geram a doença, então ela não tem esse tipo de exposição. Mas a questão genética não é o único foco de atenção. Outros fatores são fatores ambientais, desde abuso de droga, abuso de álcool, até fatores psicológicos. Nós sabemos que muitas vezes o primeiro episódio de depressão, de mania, ele é desencadeado, ele ocorre numa fase de desemprego, de perda de um parente, de alguém importante, de um forte estresse emocional, de certos traumas psicológicos. Quer dizer, existem fatores que podem desencadear a doença numa pessoa geneticamente vulnerável. Teve a gente chama de fator estressor aí, que foi uma gestação mal sucedida, né? E depois dessa perda, né, eu não conseguia mais me levantar, no sentido de equilíbrio, né, equilíbrio mental. Eu não conseguia, havia dias assim que eu ficava muitíssimo deprimida, depois, lógico, vem o pico, né, e eu não tinha mais estabilidade. As características do transtorno bipolar são complexas. Não é um problema que pode ser superado apenas com força de vontade, como alguns ainda imaginam. É uma doença que deve ser tratada como tal. Cumpre lembrar que o transtorno bipolar, assim como as suas consequências comportamentais, não podem ser atribuídas jamais a uma falha de caráter, a uma falha moral. Elas são, sim, a expressão de um transtorno biológico que se manifesta no plano do comportamento. Vamos conhecer um pouco mais sobre a observação dos sintomas que podem servir como sinal de alerta. O transtorno bipolar, ele designa a alternância na mesma pessoa de estados de normalidade do humor com estados de exaltação, de elação do humor, onde a pessoa se mostra excessivamente eufórica, falante, podendo passar, de repente, para a raiva, agressividade. No transtorno bipolar, de um lado, a depressão. Saiba como reconhecê-la. Então, por exemplo, quando a pessoa está deprimida, existem alguns sintomas que são fundamentais. Ela tem uma baixa de energia ou de ânimo. Ela tem 2, um humor para baixo ou uma diminuição do interesse, da motivação por fazer as coisas. E 3, ela tem uma diminuição da capacidade de sentir prazer e alegria. Então as coisas não têm a mesma graça como antes. 4, ela precisa ter ou não
lentidão de processos psíquicos. Significa que o raciocínio fica mais difícil, fica mais lento, cai a concentração e cai a memorização. Posso nem dizer assim, com a minha mulher, com os meus filhos e tal, porque isso vem desde sempre. Quando eu era garoto, eu era visto como um sujeito meio estranho, porque eu ficava triste, ficava introspectivo, né? A pessoa também pode apresentar dificuldade de organização e planejamento. E independe da história de vida, do tipo de infância que teve ou se está passando por algum problema familiar ou no trabalho. Se a sua depressão for um pouquinho mais séria, aí já começa a afetar o conteúdo dos sentimentos e dos pensamentos. Eles ficam enviesados para o negativo. Da seguinte maneira, você piora a realidade, ela fica como se distorcida para o negativo. Você aumenta ou cria problemas. Se o transtorno bipolar não for tratado, os estudos mostram que as pessoas morrem por suicídio ou se suicidam em até 19% dos casos. Para você ter uma ideia do que isso significa, isso é 30 vezes maior do que o índice de suicídio na população geral. Ou seja, é a doença psiquiátrica mais associada à mortalidade por suicídio. Na fase de depressão, que não é simplesmente uma tristeza comum, o indivíduo também pode ter sintomas físicos como alterações no apetite e no peso, dores, insônia, entre outros. Agora vamos conhecer melhor as características da mania no transtorno bipolar, quando o estado de humor pode estar elevado, apresentando uma alegria contagiante ou uma irritação agressiva. Então o humor está expansivo, está elevado, está eufórico, existe um aumento da capacidade de sentir prazer em busca de atividades prazerosas, existe uma insônia, porém uma diminuição da necessidade do sono. Não uma insônia como o depressivo que não consegue dormir e sente muita falta do sono. Existe alteração na atividade. A pessoa com hipomania e mania, principalmente, ela é extremamente hiperativa. Tem muitas atividades, começa muitas atividades, nem sempre terminando essas atividades, busca atividade prazerosa, é muito impulsiva em diversos aspectos, bebida, sexo, compras. Fica um aumento de atividade, da impulsividade, diminuição do sono. Não há uma regra que determine como a mania vai se manifestar para o paciente. Pode variar bastante de uma pessoa para outra. O senso de perigo fica comprometido. Pode haver risco para a integridade física ou patrimonial. Ou seja, a pessoa pode, por exemplo, gastar mais do que devia ou do que tem. A gente gasta bastante. Quando está em euforia, tem várias características da euforia, né? Em mim, a predominância era gastos mesmo. Gasto, não era um sapato, era um sapato, mas de todas as cores da loja, né? É uma coisa assim, chegar em casa com o porta-mala cheio e começar a dar sapato para todo mundo, porque a graça era o comprar, era o gastar ali na hora, né? E sempre assim, bijuteria, sapato, bolsa, tudo que você imaginasse eu fazia. A pessoa com transtorno bipolar não tratada pode evoluir e ir somando grandes prejuízos. Vai perdendo amizades pelo caminho. Pode, como dizem os pacientes, ir de uma condição de eu te amo para outra, eu te odeio, em pouco tempo, gerando muita insegurança nas relações. Olha, acho que quem ama não mata mesmo, né? É complicado, porque além dos gastos, né, que assim, é um complemento dessa coisa, ele sofreu muito, sim, porque problemas com família, né, que a gente fica com um temperamento difícil mesmo, né, e a gente não consegue no almoço de domingo sem fazer um escândalo. No escândalo a gente perde, né, a educação mesmo, né? Eu viajava às vezes, queria voltar, cismava com alguma coisa, né? Então era horrível, ele falava, porque assim ele não sabia com que Beth ele ia encontrar à noite. Por exemplo, ele saía de manhã, será que qual Beth que iria recebê-lo à noite quando ele voltar?